Olá, hoje é segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Eu sou Roberto Crescente e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Supremo barra reeleição de Maia e Alcolumbre. Advogado de Trump testa positivo para a Covid-19. França quer batizar ruas e monumentos com nomes mais diversos. O Supremo Tribunal Federal decidiu neste domingo impedir a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Com a decisão, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não poderão se candidatar a um novo mandato à frente da presidência das duas casas do Congresso em 2021. O julgamento iniciado na sexta-feira, após uma ação protocolada pelo PTB, continuará até o final da semana. Apesar de os 11 votos já terem sido registrados, os ministros do STF ainda podem mudar de posicionamento até a proclamação final do resultado. O artigo 57 da Constituição Federal estabelece que é vedada a recondução de presidentes das duas casas do Congresso para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. A atual legislatura começou em 2019 e vai até o início de 2023. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, se posicionou a favor da reeleição ao afirmar que a medida teria respaldo constitucional. 6 ministros, incluindo o presidente do STF, Luiz Fux, não concordaram com essa argumentação. Apenas o ministro Cássio Nunes Marques votou de modo diferente nos dois casos, se posicionando contra a reeleição de Maia, mas a favor da de Alcolumbre. Marques apresentou um voto intermediário. Ele defendeu que a reeleição de Maia seria impossível por resultar em um terceiro mandato à frente da Câmara, mas que uma eventual recondução de Alcolumbre não violaria a Constituição, uma vez que ele cumpre seu primeiro mandato na presidência do Senado. A reeleição de Maia teve placar de 7 votos contra e 4 a favor. Já a de Alcolumbre recebeu 6 votos contrários e 5 favoráveis. O presidente da Federação dos Hospitais Alemães alertou que parte dos hospitais do país está perto de atingir o limite de sua capacidade, em meio aos esforços para enfrentar a segunda onda da pandemia de Covid-19. Gerhard Gass declarou que atualmente há 40% mais infectados pelo novo coronavírus em tratamento intensivo do que durante a primeira onda, em abril. Além disso, 16 mil pessoas estão sendo atendidas em unidades não intensivas. Os hospitais menores e de áreas rurais estão com a capacidade quase esgotada e tendo que recusar pacientes que não sejam de Covid-19. Em alguns estados, a ocupação das UTIs é 5 vezes maior do que em abril. Gass rejeitou acusações de que as direções hospitalares estariam exagerando os números para forçar o governo alemão a oferecer mais ajuda financeira. Algumas clínicas de Berlim confirmaram que seus recursos estão sendo gradualmente excedidos pelos pacientes graves da doença respiratória. Alguns diretores alertaram para a carência de equipes médicas no enfrentamento do excedente de casos críticos. No último sábado, a chanceler Angela Merkel disse ter esperança de que as vacinas ajudarão a derrotar o coronavírus e afirmou que depois de 9 meses de pandemia já é possível ver uma luz no fim do túnel. Segundo o ministro da Saúde, Jens Spahn, as primeiras vacinas já poderão começar a ser aplicadas na Alemanha por volta do Ano Novo, se houver aprovação dentro da União Europeia. A vacinação em massa se iniciaria em meados de 2021. Nesta segunda-feira, o Instituto Robert Koch, agência governamental que monitora a doença na Alemanha, confirmou quase 19 mil novos casos e 147 mortes resultantes da Covid-19. Rudy Giuliani, advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, testou positivo para a Covid-19 e se tornou o mais recente caso de contaminação pelo coronavírus no círculo mais próximo do líder da Casa Branca. O anúncio foi feito pelo próprio Trump neste domingo. O diagnóstico ocorreu depois de o advogado percorrer o país liderando os esforços legais, e até agora infrutíferos, para reverter a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. Em suas viagens, Giuliani foi visto com frequência sem máscara, apesar de participar de reuniões com autoridades e manter contatos próximos com várias pessoas.
Ao anunciar o diagnóstico de Giuliani através do Twitter, Trump lhe desejou melhoras e voltou a alegar que a eleição presidencial foi fraudada, sugerindo que a batalha jurídica para reverter os resultados da votação deve prosseguir. De acordo com a equipe de Trump, o advogado havia testado negativo 2 vezes para a doença antes de sua última viagem e não apresentou resultado positivo ou sintomas até mais de 48 horas após seu retorno. Segundo o jornal The New York Times e a emissora ABC, Giuliani está internado em um hospital de Washington. Com 76 anos, o ex-prefeito de Nova York está no grupo de alto risco da doença. Neste domingo, Giuliani afirmou através do Twitter que estava recebendo cuidados médicos e que se sentia bem, além de se recuperar rapidamente e de se manter atualizado em relação ao trabalho. Horas antes, ele havia sido entrevistado pela emissora Fox News sobre os processos em vários estados, sem demonstrar sintomas da doença. O Ministério das Cidades da França anunciou a criação de um comitê para identificar nomes mais diversos para batizar ruas e estátuas no país. A iniciativa é uma reação à polêmica gerada neste ano devido a monumentos que homenageiam figuras históricas controversas, ligadas ao colonialismo ou à escravidão. O presidente Emmanuel Macron já havia dito que a intenção do governo francês é criar até março um grupo para desenvolver uma lista com entre 300 e 500 nomes que poderiam ser homenageados em ruas e monumentos públicos. Segundo o Ministério, o comitê composto por 20 personalidades deve elaborar uma lista com nomes de pessoas que espelhem a diversidade social e as diferentes ondas migratórias ocorridas na França durante o século XX. Mais informações você confere à tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.